Bom dia, almas! Hoje em gramática nós vamos estudar as aulas 21 e 22. Verbos, tempos derivados do presente. Para tanto, vamos lembrar que o indicativo é usado para expressar fatos reais, ou seja, realidade. O modo subjuntivo, fatos hipotéticos, duvidosos, incertos. E o modo imperativo, comandos, pedidos, sugestões, ordenanças. Tempos derivados do presente. Então nós vamos fazer a conjugação do tempo presente no modo indicativo de alguns verbos irregulares. Eu não coloquei verbos regulares porque eles são bem simples. Como há muita dificuldade na conjugação dos verbos irregulares, e eles não são tão difíceis, então nós vamos fazer aqui a conjugação partindo da conjugação do presente e do modo indicativo deles, para nós fazermos a primeira derivação, que vai ser o presente do modo subjuntivo. Então aqui eu coloquei 9 verbos irregulares. Verbo ter, caber, poder, fazer, ver, vir, dizer, trazer e pôr. A conjugação do presente do modo indicativo. Desse presente, desses verbos, nós vamos fazer os derivados deles. Ou seja, nós vamos fazer todo o presente do modo subjuntivo. Então vejamos aqui, presente do indicativo do verbo ter. Eu tenho, tu tens, ele tem, nós temos, vós tendes, eles têm. Notem que tem na terceira pessoa do singular e ter na terceira do plural. O acento diferencial permanece para distinguir singular de plural. Partindo daqui, da primeira pessoa, nós vamos fazer o presente do modo subjuntivo do verbo ter. Somente nós vamos trocar esse o, verbo em er nós vamos pôr a, e nós vamos fazer todo o presente do modo subjuntivo. Quer ver? Então, eu tenho, então eu vou tirar aqui. Que eu tenha, que tu tenhas, que ele tenha, que nós tenhamos, que vós tenhais, que eles tenham. Fácil. Verbo caber no presente do indicativo. Eu caibo, tu cabes, ele cabe, nós cabemos, vós cabeis, eles cabem. Vamos pegar a primeira pessoa, tirar o o e colocar a. Porque o verbo é em er. Verbos em er e em ir, nós vamos pôr a. E verbo em ar, nós vamos pôr e. Aqui não há nenhum verbo em ar, Então o verbo, por exemplo, caber, pega-se a primeira pessoa, eu caibo, tira-se esse o e vamos colocar a. Então que eu caiba, que tu caibas, que ele caiba, que nós caibamos, que vós caibais, que eles caibam. Verbo poder, eu posso, tu podes, ele pode, nós podemos, vós podeis, eles podem. Presente do subjuntivo, que eu possa, que tu possas, que ele possa, que nós possamos, que vós possais, que eles possam. Verbo fazer no presente do indicativo, eu faço, tu fazes, ele faz, nós fazemos, vós fazeis, eles fazem. Agora, vamos pegar a primeira pessoa, troca-se o o e vamos colocar a, Que eu faça, que tu faças, que ele faça, que façamos, que façais, que façam. Verbo ver, um verbo pequeno, mas muito difícil, para muita gente. Verbo ver, presente do indicativo. Eu vejo, tu vês, ele vê, nós vemos, vós vedes, eles veem. Notem aqui que aquele acento antigo saiu. Por quê? Não há necessidade. Aqui é o monossílabo tônico em e, aqui não havia mais necessidade de manter o circunflexo, Então, é o grupo e, diferente desse, Bom, e vamos pegar a primeira pessoa, vejo, tira-se este o e vamos adicionar a. Então, que eu veja, que tu vejas, que ele veja, que nós vejamos, que vós vejais, que eles vejam. Perceberam que eu formo o presente do modo subjuntivo, me baseando apenas na primeira pessoa do presente do modo indicativo. Então eu troco a desinência o por a. Por quê? Verbos em er e em ir, o presente do subjuntivo ganha a. Verbos em ar, vira e. Agora aqui, terminando os 4 verbos.
vir, dizer, trazer e pôr. Verbo vir no presente do indicativo. Eu venho, tu vens, ele vem. Nós vimos, vós vindes, eles vêm. Semelhante ao ter, plural, singular. Então esse acento permanece. Distinguir, plural de singular. Agora vamos fazer o presente do subjuntivo, que é derivado. Vamos pegar a primeira pessoa, troca-se esse o por a. Que eu venha, que tu venhas, que ele venha, que nós venhamos, que vós venhais, que eles venham. Verbo dizer, presente do indicativo. Eu digo, tu dizes, ele diz. Nós dizemos, vós dizeis, eles dizem. Pega-se a primeira pessoa, tira-se o o. Acrescenta-se a. Que eu diga, que tu digas, que ele diga, que nós digamos, que vós digais, que eles digam. Verbo trazer, presente do indicativo. Eu trago, tu trazes, ele traz, nós trazemos, vós trazeis, eles trazem. Primeira pessoa, tira-se o o, acrescenta-se a. Que eu traga, que tu tragas, que ele traga, que nós tragamos, que vós tragais, que eles tragam. Por fim, um verbo um pouquinho difícil, que é o verbo pôr, porque é pouco usual, né? O verbo pôr. Eu ponho, tu pões, ele põe, nós pomos, vós pondes, eles põem. Pega-se a primeira pessoa, tira-se o o, acrescenta-se a. Que os verbos em or também vão para a. Que eu ponha, que tu ponhas, que ele ponha, que nós ponhamos, que vós ponhais, que eles ponham. Tudo bem? Então, vimos até então que grande parte dos verbos, ao conjugarmos o presente do modo indicativo, partindo da primeira pessoa do singular, eu, nós vamos formar todo o presente do modo subjuntivo. Tá? Então, o primeiro tempo derivado, o presente do modo subjuntivo, será formado partindo da primeira pessoa do presente do modo indicativo. Tudo bem? E aí nós podemos fazer com outros verbos. É claro que há sempre exceções. Por exemplo, o verbo irregular ser, completamente irregular, ele não segue essa regra. No presente do indicativo, o verbo ser, eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. O subjuntivo fica que eu seja, que tu sejas, que ele seja, que nós sejamos, que vós sejais, que eles sejam. Então aí ele sofre uma irregularidade tremenda. Então ele já não se segue aqui. Mas grande parte dos verbos nós vamos fazer essa segmentação. Tá? Vejamos agora aqui um modo derivado dos dois presentes, que é o modo imperativo. Então nós vamos fazer aqui e aqui. Aqui eu vou direcionar. Aqui nós vamos fazer oral. Então eu coloquei o modo imperativo, como ele é formado do verbo vir. Acabamos de conjugar o verbo vir. Um estava escrito e o outro foi oral. Agora nós vamos ter os dois e vamos ver como ficou a montagem aqui. Para nós fazermos o modo imperativo, nós temos que entender que você não dá comando para você mesmo. Então não existe a primeira pessoa. Não se dá ordem a você mesmo. Você dá ordem aos outros, você faz pedido aos outros, nunca a você mesmo. Então o modo imperativo, ele não tem a primeira pessoa do singular. Bom, para nós fazermos o modo imperativo, já que ele é um tempo derivado do presente, nós temos que saber conjugar quaisquer verbos no presente do indicativo e no presente do subjuntivo. Então, verbo base, verbo vir. Eu venho, tu vens, ele vem, nós vimos, vós vindes, eles vêm. Já vimos anteriormente. Subjuntivo, que eu venha, que tu venhas, que ele venha, que venhamos, que venhais, que eles venham. Agora dá para eu mostrar aqui, que nós nos baseamos no subjuntivo da primeira pessoa. Tira-se esse o, coloca-se o a e mantém o NH em todos e o a em todos, entendem? Forma-se o subjuntivo assim. Agora,
sabendo a conjugação dos dois, vamos montar o imperativo afirmativo. Nós vamos seguir isso, ó. Tu e vós, nós vamos tirar do modo indicativo e vamos tirar esse S, né? Então é vens, eu vou tirar o S, não existe verbo em português com N, nós vamos aproximar para M, então busca-se o outro som nasal, tá? Então vem, vós, tira-se o S, vinde, Jesus disse, vinde a minhas criancinhas, ele deu uma ordem, né? Vem e vinde, tu e vós saem do modo indicativo, do presente do indicativo. As demais pessoas saem do subjuntivo, ó. Venha, venhamos e venham. Isso é regra. Ele é o mais complexo, né? Agora, todo imperativo negativo, ele é formado daqui do subjuntivo sem decréscimo de nada, sem subtração de grafema algum. Então vai ficar não venhas, não venha, não venhamos, não venhais, não venham. Tá? Então aqui o modelo. Agora nós vamos fazer isso com outros 3 verbos pequenos, mas muito difíceis para muita gente, né? Vamos conjugar oralmente o verbo dar e já vamos fazer o verbo dar no imperativo afirmativo, né? O verbo crer e o verbo ler. Depois nós vamos fazer o imperativo negativo, tá? Bom, para eu fazer o imperativo afirmativo, para nós fazermos o imperativo afirmativo, nós temos que saber conjugar o presente do modo indicativo. Então, o verbo crer, prestemos bastante atenção, o verbo dar, prestemos bastante atenção. Eu dou, vamos lembrar que não tem a primeira pessoa no imperativo. Tu dás, eu vou tirar o S, então aqui vai ficar dá. Eu dou, tu dás, tiro o S, dá. Ele dá. Nós damos, vós dais, tiro o S, vai ficar dai. Eles dão. Eu só vou usar do indicativo tu e vós. Vamos fazer o verbo crer. Eu creio, tu crês. Tira o S, fica crê. Eu creio, tu crês, ele crê. Nós cremos, vós credes. Tira o S, fica crede. Eles creem. O verbo ler, presente do indicativo, né? Eu leio, tu lês. Tira o S, fica lê. Ele lê. Nós lemos, vós ledes. Tira o S, fica lede. Eles leem. Correto? Bom, agora vamos fazer a hipótese. Vamos fazer o presente do modo subjuntivo. Por quê? Nós vamos precisar preencher aqui as demais pessoas, né? As demais pessoas são no presente do modo subjuntivo. E depois, todo subjuntivo vai dar origem, né, ao imperativo negativo. Então, verbos em ar, do subjuntivo, vai para e. Verbos em er, vai para a, né? Vamos lá. Que eu dê, que tu des, que ele dê. Que nós demos, que vós deis, que eles deem. Aqui é semelhante ao verbo, né, ver. Perdeu-se o acento, né? Verbo crer, que eu creia, que tu creias, que ele creia, que nós creiamos, que vós creiais, que eles creiam. Verbo ler, que eu leia, que tu leias, que ele leia, que nós leiamos, que vós leiais, que eles leiam. Então, retomando, tu e vós saem do presente do modo indicativo e nós tiramos o S. As demais pessoas, todas do modo subjuntivo, do tempo presente. Agora, vamos
fazer o imperativo negativo, que ele é derivado todinho do presente, mas do presente do modo subjuntivo. Não se subtrai grafema algum, tá? Então aqui, verbos em ar vai para E. Então, que eu dê, que tu des, então, não des, não dê, não demos, não deis, não deem. Imperativo negativo, todo subjuntivo. Verbo crer, né? Verbo crer vai para A, porque em er vira A, igual ler, para A. Então, olha lá, que eu creia, que tu creias. Então, não creias, não creia, não creiamos, não creiais e não creiam. Fácil, né? Verbo ler. Vai para A também. Que eu leia, que tu leias. Então, não leias, não leia, não leiamos, não leiais e não leiam. Simples, não? Vejamos, novamente, vamos fazer uma retomada. Eu formo o imperativo afirmativo, partindo de dois tempos verbais, tanto do presente do indicativo, quanto do presente subjuntivo, sendo que tu e vós originam-se do presente do modo indicativo e eu subtraio o grafema S. As demais pessoas, nós buscamos no presente do modo subjuntivo. O imperativo negativo, todo ele é derivado do presente do modo subjuntivo, sem subtração alguma de grafema. Tudo bem? Fácil, correto? Bom, então nós já vimos tempos derivados do presente. Partindo do presente, da primeira pessoa do presente indicativo, nós formamos todo o presente do modo subjuntivo. Depois, partindo dos dois presentes, tanto do modo indicativo quanto do modo subjuntivo, nós formamos o imperativo afirmativo e o imperativo negativo. Agora, nós vamos para alguns verbos, né, que geram algumas dificuldades de conjugação. Não são complicados, mas carecem um pouquinho mais de atenção. Verbos em EAR e verbos em IAR. Nós fazemos de forma comparada. Você tem dificuldades? Use um verbo que é muito comum, como por exemplo, o verbo passear. Ele é um verbo base para os verbos em EAR. Se eu souber conjugá-lo no presente, eu vou fazer o mesmo com os verbos em ar no presente, com os demais. Tá? Então aqui eu coloquei presente do indicativo, presente do modo subjuntivo. Baseado no verbo passear, eu posso conjugar alardear, bloquear, que hoje está muito em voga o verbo bloquear, falsear, recear e semear, que é muito usado também. Né? Então são verbos em EAR. Para eu conjugar esses verbos em EAR e outros mais em EAR, no presente eu vou me basear no verbo passear. Vamos observar aqui, né? Porque ele vai manter esse EAR apenas em nós e vós. Ele sofre aqui um acréscimo de um grafema, de um fonema, né? Então o verbo passear, eu passeio. Ganhou o io, né? Tu passeias, ele passeia, nós passeamos, vós passeais, eles passeiam. Novamente, aqui em nós e vós, manteve esses, né, dois grafemas. Houve alteração nas demais pessoas.
Sendo assim, eu faço a conjugação, por exemplo, vou pegar aqui o verbo semear, que é muito usado, né? Ou o verbo bloquear, agora com celular e internet, né? Olha, eu semeio, tu semeias, ele semeia, nós semeamos, vós semeais, eles semeiam. Viu o verbo bloquear? Eu bloqueio, tu bloqueias, ele bloqueia, nós bloqueamos, vós bloqueais, eles bloqueiam. Aqui embaixo, o presente do modo subjuntivo. Verbos em ar vão para, né? Vão para e. Então, ó, que eu passeie, que tu passeies, que ele passeie, que nós passeemos, que vós passeis, que eles passeiem. Tá? Bom, também vou fazer com esses outros aqui. Vou pegar agora o verbo recear, conjugando no presente do subjuntivo. Vou me basear nesse. Que eu receie, que tu receies, que ele receie, que nós receemos, que vós receeis, que eles receiem. Tudo bem? Fácil, correto? Então, você se baseia sempre em um verbo. Mais simples, dele você faz os demais, no mesmo tempo, né? Mas agora nós temos os verbos em ir. Também são fáceis. Verbos em ir. Já tem um asterisco aqui, porque eu tenho 5 verbos em ir que vão ter a conjugação parecida com os verbos em er. Então vejamos aqui primeiro esses, em ir. Os verbos em ir, por exemplo, como o verbo negociar, como o verbo gerenciar, né? Nós vamos fazer a conjugação igual ao verbo confiar, que é um verbo mais popular. Então eu confio, tu confias, ele confia, nós confiamos, vós confiais, eles confiam. Então eu negocio, tu negocias, ele negocia, nós negociamos, vós negociais, eles negociam. Fácil, correto? Agora, o que torna-se complicado, né, são esses aqui. O mediar, ansiar, remediar, incendiar e o verbo odiar. Eles têm a conjugação parelhas, semelhantes aos verbos em er, respeitando em nós e vós esse ir, tá bem? Então, o verbo mediar, que tem o presente do indicativo à primeira pessoa e depois a sequência, né, o presente do subjuntivo, mas se baseando não em confiar, mas no verbo passear. Então não é eu passeio, eu medeio, eu anseio, eu remedeio, eu incendeio, eu odeio. Não é que eu passeie, não é? Então que eu medeie, verbo mediar, medeie. Porque eu vou me basear no verbo passear, né? Que eu anseie, que eu remedeie, que eu incendeie, que eu odeie. Então, novamente, os 5 verbos: medir, ansiar, remediar, incendiar e odiar. Nós vamos fazer a conjugação do tempo presente do modo indicativo e do tempo presente do modo subjuntivo, baseado nos verbos ear, como por exemplo, passear. Os verbos em iar, os demais, nós vamos fazer a conjugação, né, baseado no verbo confiar. Bom, eu espero que todos tenham entendido a explicação. Quaisquer dúvidas pelo grupo do WhatsApp, tá? Um bom dia a todos e até a semana que vem. Tchau!